Bem, pessoal, bem-vindos de volta. Vamos agora simular aquele programinha, né? Na nossa máquina rústica aqui de von Neumann. Mas é uma máquina que tem todos os elementos de von Neumann. Vocês estão vendo aqui a CPU, vocês estão vendo aqui alguns registradores, vocês estão vendo aqui a unidade de lógica aritmética, né? Aqui embaixo a unidade de lógica aritmética, esse ACC é para dizer que o resultado do que for somado aqui dentro, né? Em geral, a unidade lógica aritmética é representada por um trapézio. Na verdade, o somador é representado por um trapézio, né? A unidade lógica aritmética contém dentro dela um trapézio. E aí, esse ACC aqui embaixo é para dizer que o resultado da soma volta para o acumulador, tá certo? Então, nós temos aqui os registradores. O registrador de instruções. O que o registrador de instruções faz? Toda vez que a CPU diz, me dê a primeira instrução que eu vou executar. Então, ele começa pesquisando um valor aqui num determinado endereço. Vamos supor que, para simplificar aqui, seja o endereço 0. Então ele vai pegar o valor que vai estar aqui, né, quando a gente carregar o programa na memória. Né, a RAM está limpa aqui, vocês estão vendo. Estou mostrando aqui todos os valores dos endereços que nós vamos ocupar daqui a pouco com o nosso programa e nossas variáveis, programas e dados, né, código e dados, todos residindo em memória. E ele vai começar da posição 0, tá? Para simplificar. E ele vai pegar esse valor daqui, que são 2 bytes, e vai transferir pelo barramento de endereço, pelo barramento de dados, desculpe. Ele vai endereçar pelo barramento de endereço e o valor a RAM vai jogar no barramento de dados. E aí ele vai de volta para a CPU, né? O valor que tiver aqui dentro vai para a CPU. E cai aonde? Cai no registrador de instruções. O registrador de instruções está conectado com a unidade de controle, que não está sendo mostrada aqui. A unidade de controle é que tem a inteligência de saber que instrução o registrador de instruções está contendo. Então o valor que está aqui dentro da memória, quando ela for para a CPU, ela tem que ser guardada em algum lugar. Certo? Como se trata de uma instrução, né, a CPU vai ficar buscando a instrução, e ele vai colocar aqui no registrador de instruções para essa instrução ser decodificada. O que é que significa isso? A unidade de controle vai ler os bytes que estão armazenados aqui no registrador de instruções e vai descobrir que instrução é essa. Então isso significa decodificar a instrução, saber aqueles bits correspondem a que instrução de código de máquina, que circuitos eu vou ter que acionar, né, em sequência para executar essa instrução, que é justamente a última fase do ciclo. Então a primeira fase é busque, vai buscar uma operação de máquina na memória, traga para cá para a CPU, decodifique essa instrução, a instrução já vai estar no registrador de instruções, e aí a unidade de controle decodifica essa instrução, ou seja, descobre que instrução é essa. Ah, isso é uma soma, isso é uma subtração indireta. E depois que ele descobre, ele faz a coisa acontecer. Vamos fazer a subtração. Então ele executa a instrução. Então o ciclo é formado por essas 3 fases, certo? Busca, decodificação e execução da instrução. Depois que ele completa esse ciclo para uma instrução, ele volta e para a posição agora 0,1 da memória, onde está a próxima instrução. E volta a executar o ciclo de von Neumann. Busca, decodificação e execução da instrução na posição 0,1. E aí agora ele vai para a posição 0,2. Busca, decodifica e executa. E ele fica executando essas 3 fases para cada instrução que estiver na memória, até encontrar a instrução final, que seria, no caso aí, a instrução out. Tá? Então isso é o ciclo de von Neumann. É buscar, decodificar e executar uma instrução de máquina específica, tá bom? Esse registrador PC aqui, ele diz justamente em que posição da memória o programa está. Então, por exemplo, quando você coloca 0 aqui, você está dizendo comece a buscar a instrução na posição 0. Se você colocar 1000 aqui, comece a buscar o programa, a primeira instrução do programa na posição 1000. E aí depois que ele executa, faz o ciclo de von Neumann para a instrução na posição 0, busca, decodifica e executa, o program counter recebe um incremento. Ele recebe um valor mais 1. Ou seja, ele vai buscar agora a próxima instrução no endereço 1 de memória. A instrução ela é buscada, decodificada e executada. E aí o que é que a CPU faz internamente? Incrementa o PC. O PC agora tem o valor 2. Então ele vai buscar a instrução aqui na posição 2. Tá? A instrução vai lá para a CPU. Então a fase de busca aconteceu, ela é decodificada e depois ela é executada. E aí o program counter é incrementado de novo. A menos que essa instrução que ele acabou de buscar e decodificar seja uma instrução do tipo vá para a posição 1000. Então ele vai executar essa instrução, vá para a posição 1000, e em que consiste executar essa instrução? Colocar o valor 1000 aqui no PC. Então o PC, em vez de buscar a posição 3, ele desvia o fluxo
da posição 2 para a posição 1000 lá embaixo na memória, certo? Depois das variáveis, onde está a função print, vamos supor. Depois que a função print executa, ela volta para a posição 3. Você tinha executado a 2, ele volta para a instrução seguinte, a última que você executou. Essa instrução é que tinha desvio de fluxo, tá? Aqui dentro tem a instrução de desvio de fluxo vá para a posição 1000. Quando essa instrução bateu lá na CPU, foi decodificada, tá? O resultado da execução dela é simplesmente mudar o valor do program counter para 1000. Então, o program counter endereça agora a posição 1000 de memória e não a posição 3. E ele vai executar 1000, 1001, 1002, 1003, até que ele termine e diga volta agora para onde você estava. Aí ele volta para a posição 3. Como é que ele sabe onde ele estava, né? Já que eu posso chamar a função print da linha 2, da linha 4, da linha 7 do meu programa. Aí é uma história mais detalhada, mas existe um elemento interno da CPU chamado stack, que é uma pilha, que ele guarda as instruções. Toda vez que ele tem um desvio de fluxo, ele guarda onde ele estava. Qual foi a última instrução que você estava? Você estava na posição 2, então vai para a posição 1000, mas bota isso aqui na pilha. Se lá dentro da função print chama outra função, na posição 5000, então ele guarda na pilha a posição 1003, vamos supor. Tá? Vamos supor que na posição 1003, na função print, ele chamou outra função que está na posição 5000. Então ele guardou na posição 2 aqui, depois 1003 e foi-se embora lá para a função 5000. Lá na função localizada na posição 5000, ele executou, terminou, aí ele volta para onde? Olha para o topo da pilha. Eu tenho que voltar para a posição 1003, sempre no endereço que estiver no topo da pilha. Aí retira isso do topo da pilha, a pilha vai ficar agora só com o endereço 2, aí ele vai executar 1003, 1004, 1005, 1006, terminou a função print, vou voltar para onde? Aí olha para a pilha, tem que voltar para a posição 2 mais 1, 3. Aí ele volta para cá finalmente, certo? Então a pilha ela serve para guardar os endereços ao contrário, certo? O elemento que estiver no topo da pilha é o último endereço que recebeu um desvio de fluxo. E o que está na base da pilha foi o primeiro que executou um desvio de fluxo. Aqui nós temos o acumulador e nós temos um outro registrador de propósito geral. Tá? Eu chamei ele de BX para imitar a Intel. A Intel chama os outros registradores, ela tem 5 registradores de propósito geral, AX, BX, CX, DX e AX. Alguns deles têm alguns propósitos específicos. O DX, por exemplo, ele faz o endereçamento indireto de memória na arquitetura Intel. Mas ele pode ser usado para guardar um valor também qualquer seu, para você fazer uma soma, por exemplo, do acumulador com DX, acumulador com BX. Aí você diz com quem você quer fazer a soma. E o AX na arquitetura Intel é o acumulador. Certo? Então, aqui está a memória RAM, ela está limpa, né? Na verdade, não existe memória RAM limpa, ela teria algum valor aqui aleatório de 1s e zeros. Certo? Não existe essa história de... Não existe valor binário certo, errado, limpo ou sujo. 0000 é tão válido quanto 1, quanto 10, 1000. Então, eu mostrei limpo aqui para dizer que o programa não foi carregado na memória, certo? Mas, em algum momento, a memória tem algum valor binário. É o que a gente chama de lixo de memória. Pode ser que tenha executado um programa exatamente nessas posições de memória aqui, antes desse programa que a gente vai carregar, ser carregado na memória. Então, o código do último programa executado ainda está na memória. Depois que ele termina de executar, o sistema operacional não vai gastar tempo colocando 0 nos bytes lá para dizer que aquela área de memória está limpa. Simplesmente ele tem um mapa do que está ocupado na memória e ele marca que daquele endereço aquele outro está livre. Certo? Então ele tem um controle das áreas de memórias ocupadas e das áreas de memória livres. Tal como um gerente de hotel sabe quais quartos do hotel estão ocupados num determinado dia e quais estão livres para serem alugados. Certo? Então, e outra coisa, né? Quando o hóspede sai do quarto, você não vai lá reconstruir o quarto e pintar e fazer tudo de novo, não. Você dá uma arrumada básica lá e pronto. Okay? Então os móveis continuam os mesmos, continuam as mesmas coisas lá, certo? O lixo do hóspede anterior vai ser a sua cama. Então vamos lá, vamos carregar o programa na memória. Então carregamos o nosso programa na memória, certo? De início, ao carregar o programa na memória, esse interpretador Python, ele jogou 0 aqui nas variáveis. Lembre-se que essas 3 últimas posições de memória aqui, 128, 129 e 130, são as variáveis W, Y, W, X e Y. W, X e Y. Okay? Então ele jogou 0 aqui, mas poderia ter qualquer valor binário aqui, não importa. Então por default, esse interpretador Python limpa as variáveis.
E observem aqui que o programa foi carregado na memória, e assim que o programa é carregado na memória, o sistema operacional diz onde é que esse programa foi carregado. Ele foi carregado em que endereço de memória? No endereço 0. Então aqui está a primeira instrução de máquina do programa. Ó. Então ele imediatamente depois de carregar o programa na memória, o que ele faz? Ele põe 0 no program counter. Porque o que o sistema operacional vai fazer agora? Dizer, agora a CPU é sua, programa. Tá? Se o PC tiver com um endereço válido no espaço de endereçamento de um programa, significa dizer que a CPU está com aquele programa. Então, nesse momento, a CPU está dedicada a executar esse processo na memória, que é o nosso programa. Certo? Que está o endereço 0 aqui. Ó. Então, na hora que você põe 0 aqui, ele começa a executar o ciclo de von Neumann. Então, primeiro, ele vai buscar a instrução na memória. Então, o que ele faz? Ele pega o valor do program counter e joga no barramento de endereços, que é aquela faixinha verde. Lembre-se que o verde é o barramento de endereço, o azul é o barramento de controle e o vermelho é o barramento de dados. Né? Então o verde é o barramento de endereço, ele pega esse 0 e sinaliza 0 aqui em todas as linhas do barramento de endereço. Esse monte de zero chega aqui na memória e a memória entende que o processador está pedindo para ela fazer alguma operação no endereço 0. Essa operação é de leitura, embora eu não mostrei o barramento de controle aqui, foi uma falha, mas é uma operação de leitura, tá? Essa operação de leitura, ela vai fazer o quê? Vai pegar o valor que está no endereço 0 de memória, que é esse valor binário aqui, que é uma instrução mais o seu operando, e vai transferir para a CPU. Então ele vai pegar esse valor aqui, ó, destacado em vermelho, e vai levar para a CPU. Então ele vai pegar esse valor e jogar no barramento de dados. A memória vai fazer isso, tá? Já que a CPU comandou uma leitura do endereço 0. Então pega o valor que tiver no endereço 0, nesse caso as palavras de memória nessa RAM tem 16 bits, né? Como vocês podem ver aqui, ó, 1 byte, 8 byte, então o total 16 bits. Então essa palavra de 16 bits é transferida para o barramento de dados. Então a nossa CPU é uma CPU de 16 bits, certo? Já que o barramento de dados é de 16 bits, é o barramento de dados que diz de quantos bits é a CPU. Então esse valor daqui, que é uma instrução e seu operando, vão para o registrador de instruções, como eu falei para vocês. O papel dele é esse. Diretamente ligado ao registrador de instruções estão os circuitos da unidade de controle responsáveis pela próxima fase. Então a fase 1, que é a busca, acabou de acontecer. A instrução ela foi trazida da memória para a CPU. Fase de busca, a fase busca do ciclo de von Neumann está acontecendo, acabou de acontecer para essa instrução na posição 0. Agora vem a fase de decodificação. Então a unidade de controle vai ler o registrador de instruções para entender o que significa essa instrução aí, esse monte de 1s e zeros aí. Então, ó, a unidade de controle aqui eu estou mostrando como sendo esse pensamentozinho aqui, né? Na verdade, um monte de circuito está trabalhando aí na unidade de controle para saber, para decodificar essa instrução. Na verdade, é um decodificador. E ele diz o seguinte, ó, isso aqui é um LDO3, tá? Eu coloquei aqui em assembly para a gente lembrar que isso aqui é uma instrução, carregue o valor 3 no acumulador. Ou seja, atribua o valor 3 ao acumulador. Então ela decodificou a instrução, ela sabe o que ela tem que fazer agora. Então a segunda fase do ciclo de von Neumann foi completada para essa instrução. Terceira fase, execute. Em outras palavras, jogue 3 no acumulador. Não é isso que a instrução está determinando? Então ele vai fazer o quê? Essa operação é simples, ela não envolve a memória. A CPU resolve internamente, ó. Ela simplesmente seta o valor do acumulador com o valor 3, certo? Lembre, isso aqui é 3 em binário com 16 bits. Então completamos busca, decodificação e execução para essa instrução. O que vai acontecer agora? O program counter é incrementado. O program counter é incrementado e agora ele vai buscar endereçar a posição 1 de memória, onde está a próxima instrução. A próxima instrução de máquina, então, vai ser jogada no registrador de instruções, certo? Então busca, agora acontece a fase de decodificação para a segunda instrução. Isso aqui é um store 128, ou seja, guarde o que tiver no acumulador na posição 128 de memória. 128 é essa parte verde aqui, ó. E esse opcode aqui vermelho é store, é o comando assembly store, tá? Store significa guarde o que tiver no acumulador na posição 128. Então essa instrução ela vai ter que fazer acesso à memória. A anterior não fazia, simplesmente setava o valor do acumulador com o valor 3. Mas essa não, essa vai ter que fazer uma operação de acesso à memória. Ela vai fazer uma gravação na memória, tá? Então, decodificamos, já sabemos que instrução é essa, é um store 128. Agora vamos à fase de execução. Para executar essa instrução, o que é que a gente precisa fazer? Acessar a memória de novo. Então a gente vai acessar a memória na posição 128, ó.
Vamos jogar o resultado do acumulador no barramento de dados. Acesse a posição 128, que é esse endereço aqui, certo? Então ele joga esse endereço no barramento de endereços, vai jogar esse valor no barramento de dados e vai jogar esse valor no barramento de controle. Aqui apareceu o barramento de controle com a operação 1, escreva. Ó. Então o que, é que ele está dizendo aqui? Escreva 3 na variável x, né? É x essa variável? 128? Vamos ver aqui. É w. Jogue 3 na variável w, que é exatamente a primeira linha do nosso programa Python. Algumas linhas atrás. Vamos relembrar o programa Python. Ó. W3, x7, y igual a x mais w. Certo? Gravem aqui esse programinha Python. W3, x igual a 7, y igual a x mais w. Então ele foi lá e escreveu na posição 128, ó. A posição 128 é essa daqui, ó, é o que está sinalizado no barramento de endereços. E o valor 3 ele jogou aqui no endereço 128, ou seja, a variável w, em outras palavras, que é o endereço 128, recebe 3. Então a gente, na linguagem de alto nível, a gente fala em variáveis, mas na prática, no baixo nível, são endereços de memória. Tá? O interpretador e os compiladores traduzem o nome das variáveis para os endereços de memória. Eles fazem as alocações na memória. Geralmente eles dão a distância, o programa fica num extremo da memória e os dados ficam na outra, e no meio fica um espaço em branco. Esse espaço em branco muitas vezes é ocupado pelaquela pilha que eu falei para vocês, que ela pode ficar crescendo e descendo à medida que você vai entrando numa função, entrando noutra, entrando noutra. Tá? Existe ainda uma área de memória que pode ser alocada dinamicamente. Isso aí é o terror dos programadores em C, que é uma palavrinha chamada ponteiros, tá? Que faz alocação dinâmica de memória. Em linguagens mais avançadas como Java, isso é feito de forma transparente para o programador, então você não precisa ficar alocando e desalocando área de memória dinamicamente. Aqui nós temos um exemplo de alocação estática de memória. O que é que significa isso? Na hora que teu programa começa a executar, o código de máquina dele começa a executar, todas as variáveis já estão alocadas, certo? Mas existem programas em que você pode criar uma variável durante a execução do programa, do zero, do nada, a variável, sem precisar parar o programa. Tá? Aqui, se eu quiser criar uma nova variável, eu tenho que parar o programa, mudar o programa, colocar b igual a 7, b igual a 15, né? Aí eu executo o programa de novo. Aí eu vou ter uma nova variável aqui, uma quarta variável alocada em alguma posição de memória, na posição 131, vamos supor. Ou na 127, antes da 128 aqui, ó. Então, pessoal, com isso, a operação store 128.3 fez com que a variável w recebesse o valor 3. O que é que acontece agora? O programa count é incrementado. Vamos para a próxima posição de memória. A posição de memória com o endereço 2, a terceira posição. Então, ele endereça a posição de memória 2, jogando 2 no barramento de endereço, pega essa instrução aqui e leva para o RI. A unidade de controle agora decodifica e sabe que isso aí é um load set, ou seja, jogue 7 no acumulador. Então essa é uma operação interna, não envolve a memória, não envolve ciclo de acesso à memória. Ele simplesmente joga 7 no acumulador. Feito. Executei. Então busquei, decodifiquei e executei a operação load set. Certo? Em seguida, o programa count é incrementado. Vai buscar agora o endereço 3 de memória. Vai pegar essa instrução aqui e vai jogar no registrador de instruções. Né? A unidade de controle decodifica, segunda fase, e descobre que é um store 129, ou seja, pega o resultado do acumulador e armazena na posição de memória 129. Essa instrução store envolve um ciclo de acesso à memória, nesse caso para gravação. Então, de novo, ó, ele vai endereçar a memória com esse operando aqui da operação store, que é o endereço 129, vai pegar o resultado do acumulador que é 7, jogar aqui no barramento de dados, e no barramento de controle 1 escreva. Então, em outras palavras, escreva na posição 129 o valor 7. A posição 129 é essa, está com 0, vai passar a ficar com o valor 7. Ou seja, em Python é aquela linha x igual a 7, já que isso aqui é a variável x. Incrementa o acumulador, agora é a instrução 4. A instrução 4 vai para o registrador de instruções, a unidade de controle decodifica, segunda fase de von Neumann, do ciclo de von Neumann, e ele descobre que isso aí é uma operação de adicione. Adicione o que tiver no acumulador com a posição de memória 128. Ora, o acumulador tem o valor 7, que é o valor da variável x, né?
que é a segunda variável que a gente armazenou aqui agora há pouco. Ó. Cadê? X. Ó. Então esse valor 7 já está aqui. Ele não sai do acumulador. Depois que ele termina de executar a operação, ele não sai limpando os registradores, não. Fica o valor que ficou lá, o último valor. Então, nesse caso aqui, o interpretador Python ele já otimizou, ele já sabe que o 7 já está no acumulador. Então, para somar 7 com 3, né, para somar x com w, eu só preciso agora buscar o w, que é a posição 128. Então, por isso que ele tem essa operação aqui, ó, adicione o que tiver no acumulador, que é 7, com a posição 128. Ora, o 7, que é o x, já está no acumulador. Então, eu só preciso buscar agora o w, que está na posição 128. Então, ele precisa acessar a memória, essa operação ADD. Primeiro eu vou buscar o que tiver na posição 128 e jogar na unidade lógica aritmética. Então, ele vai lá, ó, pega o que está na posição 128, isso aqui é dado, né? Isso aqui é o valor 3, e joga na posição, ele joga lá dentro do circuito somador, que está dentro da unidade de lógica aritmética. Em seguida, ele vai executar, ele está executando, já está na fase de execução da instrução, né? Foi buscar, já descobriu que a instrução era um ADD, ó, e agora ele está na fase de execução. A fase de execução envolve um ciclo de acesso à memória, para jogar o valor 128 na unidade lógica aritmética, e mais um ciclo interno da CPU, que é transportar o resultado o valor do acumulador para a unidade lógica aritmética, para o circuito somador, e agora eu vou somar esses dois números no circuito somador, certo? A unidade lógica aritmética é acionada para executar essa soma, e o resultado, que é 3 mais 7 dá 10, volta para o acumulador, tá? Como está mostrado aqui embaixo, ó. Então, o acumulador serve para exatamente isso, para acumular a soma. Então, o acumulador ficou com o resultado da soma de 3 mais 7, ou seja, a soma das variáveis x e w. Então, ele incrementa, concluiu a operação. Então, a operação que começou lá atrás, né, operação bem grande essa, ó, ADD, né, envolve um ciclo de acesso à memória, depois envolve outro ciclo de transferência de um resultado interno da CPU do acumulador para a unidade lógica aritmética, mais especificamente por circuito somador, envolve o acionamento do circuito somador para produzir a soma e o armazenamento do resultado no acumulador. Certo? Então tem vários ciclos aqui dentro da CPU para executar essa instrução de ADD, e mais aquele ciclo de busca da variável na posição 128, a memória. Agora terminou a instrução, então ele incrementa o PC para pegar a próxima instrução. A próxima instrução, que instrução será essa? Então a unidade de controle decodifica e descobre que é um store 130, ou seja, armazene o conteúdo do acumulador na posição 130. Então ele vai endereçar a posição 130 de memória, que é esse operando aqui da operação de máquina store, né? Vai jogar aqui no barramento de endereços. O valor do acumulador vai para o barramento de dados e o barramento de controle vai setar o bit 1 para dizer que é escreva. Então escreva na posição 130, que é a variável y, o valor 10, certo? Então, ó, posição 130 de memória é essa daqui, ó, veja que o endereço bate, né? Aqui está 129, está errado, tá? Ó, aqui, ó, é 10, eu esqueci aqui, tem um bug aqui nesse, deu bug aqui na máquina de von Neumann. Então ele pegou o endereço 130 e jogou 129 aqui no barramento de endereço. Foi falha aqui minha no slide, tá? Então, imagine que aqui tem exatamente esse valor, 130, que é essa posição daqui, ó, que é essa daqui, ó. Ok? Então ele vai lá e joga na posição 130 o valor 10. Então a variável y, na verdade, está recebendo o valor 10, que foi o resultado da soma de x com w. Concluir a instrução de store, incremento o acumulador, vou buscar a posição 6 de memória, né? A sétima instrução. A sétima instrução vai bater no registrador de instruções e a unidade de controle vai decodificá-lo. Halt, e a unidade de controle descobre que é para parar o programa, ou seja, que é para interromper o ciclo de von Neumann. Não é para eu fazer mais nenhuma busca na memória, porque o programa chegou ao seu fim. Certo? Com isso o programa encerra a execução dele, o sistema operacional retoma o controle em algum momento e marca a área do programa como sendo livre para carregar outro programa aqui em cima. Certo? O seu programa executou, ele terminou, então essa área de memória de 0 até 130 está livre novamente, certo? Isso aqui nem estava sendo ocupado, mas estava alocado para o seu programa, tá? Porque na verdade, não. Ele não aloca um programa em áreas contíguas de memória. Isso era nos primeiros sistemas operacionais. Hoje em dia, não mais.
Mas isso é assunto para sistemas operacionais. Aguardem sensacionais revelações aí. Quando vocês forem ver aí segmentação, paginação e tudo mais, tá? Page fault e tudo mais. Bom, pessoal, nesse vídeo eu vou parar por aqui. E no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês esse simulador. Tem esse simulador aqui, VN Simulator, que é web, para a gente ver isso acontecendo. Até tem um programinha aqui carregado, tá certo? E existe esse outro também, que você instala na sua máquina, que é o Johnny Simulator. O Johnny Simulator é bem mais complexo, como vocês estão vendo aqui, mas você pode escrever um programa aqui em Assembly, né? E clicando aqui play, 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 aí ele vai executando, tá? Ou então tem uma forma que você dá um play que você não faz mais nada e ele fica mostrando os fluxos de busca e execução, decodificação e execução da instrução lá na memória do computador, ok? A memória aqui, não sei se tá, a memória está aqui, ó, a RAM. Aqui está a memória, aí ele aqui, inclusive mostra a unidade de controle e a unidade de lógica aritmética, ele separa as duas, ó, certo? É bem detalhado esse simulador, é mais até do que esse daqui, tá? Esse aqui é mais simples, mas aí vamos dar uma olhadinha nos dois, tá bom? Até o próximo vídeo, pessoal.